Antes de iniciar a exposição do texto, irmãos, eu gostaria de fazer a pergunta que é título dessa exposição. Onde Deus habita? O que você pensa sobre isso? Qual seria a sua resposta se isso fosse lhe perguntado? Onde fica a casa do Senhor? Existem muitos lugares que se denominam e se intitulam como sendo a casa do Senhor. Mas será que Deus realmente mora, habita, está presente nestes lugares que são ditos como a casa do Senhor? Tem até algumas músicas, que cantam, vamos todos juntos à casa do Senhor. Onde fica, então, a casa do Senhor? Por que essa pergunta foi feita aqui? Porque este é o assunto que vai dominar a parte final deste discurso de Estevão, antes dele definitivamente virar a mesa para cima dos seus acusadores. Então, antes de vermos o texto, eu gostaria de apenas relembrar algumas informações importantes aqui. Talvez você não tenha acompanhado as exposições até este momento. Então, para que não fique algo desconexo, eu preciso aqui relembrá-los de quem era Estevão. Estevão, ele era um discípulo de Jesus, alguém que auxiliava os apóstolos. Estevão, ele foi escolhido junto com outros 6 homens para auxiliar o serviço aos necessitados, para desafogar um pouco o trabalho dos apóstolos que estavam lá não conseguindo focar na pregação e na oração. E Estevão foi um desses que foi escolhido para isso. Mas, com o decorrer do texto, da narrativa de Lucas, nós vemos que Estevão, ele não se limitou apenas àquele serviço que foi dado a ele. Estevão não ficou apenas servindo às mesas, se limitando ao serviço diaconal. No capítulo 6, nós vimos que Estevão ele aparece envolvido em debates na sinagoga judaica. Estevão ele está lá envolvido em discussões sobre Jesus ser o Messias de Deus. Estevão ia à sinagoga e defendia que Jesus de Nazaré, aquele homem que havia sido crucificado como um criminoso, como um impostor, como alguém que era mentiroso, ele era, na verdade, o Messias que Deus enviou ao mundo para salvar o judeu. E Lucas diz que nesses debates, ninguém conseguia resistir ao poder e à sabedoria com a qual Estevão falava. Então, a ideia é que esses líderes do judaísmo, esses escribas, fariseus, muitas vezes, que estavam presentes nas sinagogas, eles não tinham argumento para rebater os argumentos de Estevão. Eles não conseguiam, por meio de argumentos lógicos, dizer que Jesus não é aquele que foi enviado por Deus. E aí, por conta desses debates, por conta de ninguém conseguir argumentar contra Estevão e vencê-lo nesses debates, os seus adversários, então, começaram a produzir falsas acusações contra ele. É aquilo que nós vamos ver, se você quiser voltar, em Atos 6, os versos 13 e 14, que depois desses debates eles apresentaram testemunhas falsas, no verso 13 do capítulo 6, que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei, contra o templo de Jerusalém e contra a lei mosaica. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, com base nessas falsas acusações, Estevão ele é então levado até o Sinédrio, que é aquele tribunal judaico que julgava as questões relativas à nação judaica. É o mesmo tribunal que condenou Jesus à crucificação, que exigiu que Jesus fosse crucificado diante de Pilatos. O capítulo 7 inicia com o sumo sacerdote dando a oportunidade a Estevão se defender dessas acusações. E nós já analisamos aqui boa parte dessa defesa, nós vimos até o verso 43. Então nós já passamos por momentos em que Estevão ele foca em alguns personagens importantes dentro do judaísmo, ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés. Aí depois nós vimos que Estevão ele muda um pouco o foco dos personagens e passa a falar do principal pecado cometido pela nação de Israel ao longo da história, que é a idolatria. E agora Estevão aborda algo que se tornou alvo desse coração idólatra daquele povo, que é o templo em Jerusalém.
aquela que era considerada pelo judeu como a casa de Deus. Então vamos ver o que ele diz sobre isso nos versos 44 a 50, que é o alvo da exposição dessa noite. Então ele diz ali no texto, Atos capítulo 7, versos 44 a 50. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Meus irmãos, o meu objetivo aqui essa noite é respondermos a pergunta, título da exposição de hoje: onde Deus habita? E o texto aqui vai nos levar a essa resposta. Para chegarmos nela, antes nós temos que aprender um pouquinho mais sobre aquela casa que Deus ordenou que o povo construísse para ele habitar. Depois, nós precisamos entender o que essa casa que Deus ordenou que fosse construída representava. Qual era a intenção de Deus ao fazer isso? E aí, só depois, quando entendermos essas coisas, nós vamos estar mais próximos da resposta correta a essa pergunta: onde Deus habita? Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa casa de Deus. Essa casa que Deus ordenou que fosse construída para ele habitar. Então, depois de tratar do problema do coração humano, né, se você lembra da última exposição, nós falamos aqui que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Né? Por causa do pecado, nós fabricamos ídolos com o nosso coração. Por causa do pecado, os israelitas construíram vários ídolos falsos que não era o Deus que os elegeu e que queria salvá-los. Por causa disso, Estevão agora começa a abordar a questão do templo. Estevão vai demonstrar que da mesma forma que Moisés foi rejeitado, e logo na sequência, o que o povo fez? Um bezerro de ouro. O povo rejeita a liderança daquele que foi colocado por Deus para liderá-los e imediatamente constrói ídolos para si. Constrói lá um bezerro de ouro e passa a prestar culto e adoração a esse bezerro. Estevão faz aqui uma ligação entre esses assuntos. Ele está demonstrando que Cristo igualmente está sendo rejeitado pelo povo. Deus levantou Cristo para ser o seu libertador, mas o povo havia o rejeitado e agora caminhava para construir os seus próprios deuses. Estevão vai mostrar que a adoração no templo em Jerusalém, sem Cristo, não significa nada além do que idolatria. Nada além do que uma espécie de bezerro de ouro para aquele povo. Porque a partir do momento que Cristo veio ao mundo, a partir do momento que Deus se fez carne, habitou entre nós, Cristo passa a ser o único lugar onde Deus de fato se revela. Portanto, depois de Cristo adorar a Deus lá no templo de Israel, mas ao mesmo tempo rejeitar Jesus, que era o que os judeus estavam fazendo, eles iam ao templo, mas rejeitavam Jesus, fazer isso é um ato de idolatria. Na verdade, diante do argumento de Estevão, não adorar Deus em Cristo é um ato idólatra. E aí, para demonstrar essa tese, para provar aos judeus isso, que ir ao templo em Jerusalém, por mais que aquele templo fosse uma obra ordenada por Deus, sem Cristo aquilo era idolatria, ele começa a falar no verso 44. Ele diz ali: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia
ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha sido visto. Então, antes de chegar no assunto do templo, Estevão ele aborda primeiro o tabernáculo. Todo mundo deve saber o que era o tabernáculo, né? Imagino que todos os irmãos aqui conhecem a história do Êxodo, né? O tempo no deserto, os 40 anos, aquela grande tenda que foi montada, onde a presença de Deus se manifestava. Esse é o assunto do tabernáculo, da construção de uma grande tenda que foi dada por Deus. Deus ordenou essa construção. Em um período onde o povo estava peregrinando no deserto do Sinai. Todas as instruções para a construção do tabernáculo, elas estão detalhadas em exaustão lá no livro de Êxodo. Do capítulo 25 ao 31, você tem todas as descrições de como aquela tenda deveria ser feita, de maneira extremamente detalhada. Deus determinou todos os detalhes daquela construção. E aquela construção passou a ser chamada de como? O texto ali, Estevão está dizendo, o tabernáculo do testemunho. Esse nome, irmãos, foi dado para aquela grande tenda que foi levantada, porque ali ficava o testemunho do relacionamento de Deus com o seu povo. Ali estava o testemunho do relacionamento de Deus registrado em tábuas da lei. Estava ali no tabernáculo uma amostra do maná que Deus enviou. Lembram? Foi guardado ali uma amostra na Arca da Aliança, as tábuas da lei, uma amostra do maná, e também o bordão de Arão, quando Arão foi escolhido para, por meio da sua linhagem, vir os sacerdotes. Tudo isso era guardado naquela tenda. Para quê? Para servir de testemunho. O testemunho do relacionamento de Deus com o seu povo. E além disso, o tabernáculo era também uma construção móvel. Ele era desmontado e montado de acordo com a necessidade. Por quê? Porque naquele momento da história, o povo de Israel, os israelitas, era um povo peregrino. Era um povo que estava viajando pelo deserto. Então o plano era construir algo que fosse portátil para um povo nômade, para um povo peregrino. E isso permaneceu até quando? Até os dias de Davi. É o que Estevão vai falar no verso 45. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram. Quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Ele está falando da posse da terra prometida. Foi assim até quando? Até os dias de Davi. Estevão está dizendo e relembrando as pessoas de que o tabernáculo entrou na terra prometida juntamente com os israelitas, sob o comando daquele grande líder que foi Josué. Mas, mesmo durante aquele período, o tabernáculo ele ainda mudava de lugar. O primeiro lugar de permanência para o tabernáculo foi uma cidade chamada Siló, que ficava ao norte de Jerusalém, lugar onde ele permaneceu até os dias de Davi. Então, como eu já disse, o tabernáculo era uma tenda montada com o objetivo de ser portátil, capaz de viajar. Mas sempre foi algo que era transitório, não era permanente. Até que Davi mudou o tabernáculo por Siló, de Siló para Jerusalém, e a partir daquele momento, brotou no coração de Davi o desejo de construir uma morada fixa, uma morada permanente para Deus. E isso nós vamos encontrar um eco no Salmo 132. Lá no Salmo 132, versos 3 a 5, Davi fala desse desejo dele. Ele diz assim: não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Isso reflete o desejo de Davi de construir um lugar fixo para Deus. Davi ele desejava no seu coração construir uma morada para o Senhor. Mas Deus vem a Davi e diz para ele que aquilo era bom, era um desejo bom que estava brotando no coração dele, mas não seria ele quem faria, e sim o seu filho Salomão. Seria Salomão quem construiria essa habitação permanente, que substituiria a temporária, o tabernáculo.
E isso é dito por Estevão nos versos 46 a 47. Diz ali: foi Davi quem obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Perceba, irmãos, que em momento algum, Estevão aqui, ele deseja menosprezar o templo. Em ponto algum. Ele faz aquilo que era acusado de fazer. Em momento algum ele diminui o templo, ele diz que o templo não é importante. Não, muito pelo contrário. O que Estevão reforça é que o próprio Deus deu a Moisés as especificações e a ordem para construir uma casa para ele, um tabernáculo. Da mesma forma que foi Deus quem deu ao rei Davi a planta da construção daquela que seria a sua casa permanente. Deus aprovou o desejo de Davi de construir o templo. E aí e aqui eu li alguns comentários de pessoas dizendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, era um contraste entre o tabernáculo e o templo. Porque o tabernáculo Deus mandou construir, o templo foi Davi que quis construir. E aí então o templo foi uma construção que veio da cabeça de Davi. Mas olha o que a Bíblia diz. Quando Davi ele coloca sobre Salomão a ordem de construir o templo, ele fala de maneira bem clara lá em 1 Crônicas 28:19. Tudo isso, Davi falando com Salomão, seu filho, tudo isso, e aqui ele se refere à planta do templo, os detalhes da construção do templo, ele diz, foi-me dado por escrito por mandato do Senhor. Ele diz, olha, construa esse templo, está aqui a planta, está aqui os detalhes, e tudo isso aqui que você está vendo, que você tem que construir, foi me dado por mandato de Deus. Deus mandou fazer isso. Então não existe essa do templo ser mãos humanas. Não é essa a ideia aqui, irmãos. O templo foi aprovado por Deus. Deus se fez presente no templo de forma visível, por meio do Shekinah. Isso foi observado. Então ambas as construções Deus quis que fosse feita. E ela estipula a maneira da construção, a forma, as dimensões de maneira extremamente direta, clara, específica. E aqui nós já temos algumas lições para nós. Lições práticas dessa construção do tabernáculo e depois do templo. Eu não sei se você já leu esse texto de Êxodo 25 a 31. Eu não sei se você já leu o detalhe da planta do templo. Se você já viu a quantidade de especificações que é dado lá, metragem. No tabernáculo ele estipula a cor, o tipo de tecido que iria usar, quantas camadas, qual era a dimensão de cada lugar, a cerca, como deveria ser construído, quem deveria desmontar uma coisa, montar a outra, tudo nos mínimos detalhes. E o que nós aprendemos sobre isso? Isso nos ensina muito acerca de como nós adoramos e como nós devemos nos relacionar com Deus. Nós aprendemos, com base nisso, que o Senhor não aceita culto e adoração de qualquer jeito. Deus poderia simplesmente ter dito para Moisés, construa uma tenda para mim, faça aí um lugar para mim morar. Mas não, Deus entregou as coisas nos mínimos detalhes. Dimensões, materiais, mobília, compartimento, regras de uso, tudo muito bem especificado. O que Deus esperava de Moisés? Que ele seguisse as suas recomendações. Porque isso demonstraria o quê? Que Moisés confiava nele. Que Moisés temia a Deus. E fez tudo nos mínimos detalhes. Irmãos, isso aqui nos ensina muito acerca de Deus. De como nós devemos estar atentos às suas instruções. O nosso culto ao Senhor precisa seguir as suas orientações. Não caia no erro de achar que cada pessoa pode se relacionar com Deus da sua forma. Eu tenho meu relacionamento com Deus, é do meu jeito. Irmãos, isso não existe na Bíblia. Não existe o meu jeito. Existe o jeito de Deus. A Bíblia é clara em apontar para essas
esses pensamentos de, onde tem liberdade, aí está o Espírito. Sabe, como um argumento de posso fazer qualquer coisa? A Bíblia é clara em mostrar que isso é um equívoco. Deus é quem determina o que é um culto agradável. Deus é quem determina aquilo que lhe honra e aquilo que não o honra. De tal forma, irmãos, que nós cristãos devemos investigar com muito cuidado as Escrituras. Atrás do quê? De orientações sobre como que nós, como congregação, devemos prestar culto. Como que nós, como congregação, podemos fazer para glorificar o Deus que está nos céus. Deus revelou com clareza o culto que ele desejava no tabernáculo. Deus declarou com precisão o culto que lhe era agradável no templo. Isso está muito claro no Antigo Testamento. Agora, nós temos um pouco de dificuldade hoje em dia. Por quê? Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós não encontramos tantas prescrições detalhadas sobre o culto. O Novo Testamento, ele não apresenta uma ordem litúrgica clara. Ele não coloca lá, olha, no culto a Deus dos nossos dias, do tempo apostólico, nós devemos primeiramente iniciar o culto com uma leitura bíblica. Gaste um tempo nisso, depois passe a fazer uma oração, depois faça uma pregação expositiva. Nós não temos essas orientações claras. Não temos essa ordem litúrgica. Ou pelo menos não temos se compararmos com o Antigo Testamento, que era tudo muito claro. Porém, irmãos, isso não significa que nós estamos completamente no escuro. Não significa que nós podemos fazer o que quisermos. Os elementos de um culto estão muito claramente detalhados na Bíblia. O que é claramente elemento de culto a Deus? Leitura das Escrituras. Nós temos também que as orações são um elemento de culto a Deus. Que Deus ele é cultuado e adorado por meio de cânticos, de músicas para o louvor dele. O cântico louva a Deus. Mas nós não podemos chamar, né? Às vezes a gente fala que qualquer música é louvor. Negativo, irmãos. Nem toda música que hoje em dia é cantada nas igrejas é louvor a Deus. Muitas são louvor a homens. Muitas. O louvor é a Deus. Deus sendo louvado por meio de cânticos que honram a Ele e que exaltam a Ele. Depois nós temos também como elemento de culto a exposição da palavra de Deus. E mais uma vez, irmãos, nem tudo é pregação. Nem tudo é pregação hoje em dia, tá? A pregação bíblica, se você comparar com aquilo que Pedro faz em Atos 2, que Estevão faz agora, se nós pegarmos até o Antigo Testamento, Esdras, o que eles fizeram? Citaram o texto bíblico, explicaram o texto bíblico e aplicaram o texto bíblico para as pessoas. Eles liam o texto, explicavam o que o texto estava dizendo e aplicavam para a vida das pessoas. Isso é pregação. Qualquer coisa diferente disso é palestra, é autoajuda, é qualquer outra coisa. Porque, infelizmente, hoje em dia nós vivemos tempos também onde a palavra é lida, né? Leia o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Isso não é pregação, irmão. Você tem que sair de uma pregação conhecendo mais das Escrituras. Do contrário, não é. E por fim, outro elemento de culto são o uso correto das ordenanças, o batismo e a ceia. Então isso nós temos muito claro na Bíblia. Ler as Escrituras é um ato de adoração e de culto. Fazer orações a Deus é um ato de adoração e de culto. Cantar cânticos de louvor a Deus é um elemento de culto. Exposição da palavra, elemento de culto. Uso das ordenanças, batismo e ceia, elemento de culto. Qualquer coisa fora disso, irmão, nós entramos em terrenos perigosos. Pastor, queremos louvar a Deus no culto por meio de dança.
Irmão, isso não tem base bíblica. Isso não é elemento de culto na Bíblia. Você pode louvar a Deus e adorar a Deus dançando na sua casa, no seu quarto, mas não no culto congregacional. Nós não temos base bíblica para isso. Pastor, nós queríamos fazer um teatro no culto. Irmãos, vamos marcar uma outra data e a gente faz uma coisa excepcional. Convidamos os irmãos para uma peça de teatro que fale alguma coisa da Bíblia, mas não é elemento de culto. A maneira como a igreja faz isso, irmãos, é o que pode variar desses elementos que eu citei. A ordem que uma igreja faz para ler a Bíblia, o tempo que ela gasta com cada um desses elementos, esses detalhes podem variar de um lugar para outro, de uma igreja cristã para outra. O que nós não temos autorização para fazer é inventar elementos de acordo com o nosso próprio desejo e gosto. Vamos fazer tal coisa porque aí a gente vai atrair as pessoas para a igreja, as pessoas vão querer vir. Se nós dissermos que tem teatro, nós vamos conseguir convidar mais pessoas. E nós estamos usando táticas do mundo para atrair pessoas do mundo. As pessoas têm que ser alcançadas com o evangelho, da maneira mais pura e simples possível. Se nós quisermos adotar qualquer outra coisa por conta própria, é trazer para o culto um elemento estranho. Um elemento estranho. É corromper o culto ao Senhor. E, infelizmente, irmãos, o que nós vemos hoje em dia, em muitos lugares que dizem cultuar a Deus, é o quê? Introdução de diversos elementos estranhos. Você tem amuletos sendo usados no culto a Deus. Você tem óleo, você tem rosa, você tem sal sendo colocados ali no culto e transferindo a graça de Deus para aqueles elementos. Isso é fogo estranho, é elemento estranho no culto a Deus. Você tem algumas aberrações assim que você não consegue justificativa. Consegue justificativa de onde vem isso? Pessoas se comportando de maneira completamente irracional. E aí você olha, poxa, mas esse tipo de coisa eu já vi também em uma religião espírita, num culto afro, religiões de mistério. Irmãos, cuidado. Existem igrejas hoje cristãs que adotam os elementos do culto judaico. Com que justificativa? Com que base bíblica? Então, uma lição que nós podemos aprender sobre o tabernáculo e o templo é que nós devemos adorar a Deus de acordo com a maneira como Ele colocou. De acordo com a sua palavra, sem inventar, sem criar novos elementos de culto que nunca foram ordenados por Deus. Além disso, nós também podemos aprender que a maneira como Deus lida e se relaciona com o povo pode mudar de acordo com tempos ou épocas. Antes do tabernáculo, o povo de Deus adorava a Deus? No período dos patriarcas, os patriarcas adoravam a Deus? Adoravam. Era de uma maneira diferente. Sacerdotes dos seus próprios lares, eles sacrificavam em nome da família, faziam aquilo que Deus havia dado a eles naquele momento. Depois veio o tabernáculo, houve a introdução do sacerdócio. Depois do tabernáculo veio o templo, e aí mudou também algumas questões. Depois do tabernáculo, o templo, depois do templo, outras mudanças ocorreram. Veio o período dos apóstolos, o período da igreja. Então Estevão também quer lembrar os seus ouvintes disso. Estevão quer lembrar que ele também está ali, que eles estão naquele momento, um momento de transição. Deus, ele não poderia mais ser encontrado no templo sem a pessoa estar ligada a Jesus. Estevão quer trazer esse assunto à tona. Então, quando nós aprendemos biblicamente sobre a casa de Deus, sobre o tabernáculo, sobre o templo, de como essa construção ela foi ordenada pelo Senhor, nós sabemos biblicamente, Deus ordenou a construção do tabernáculo e depois do templo. Isso significa que Deus tinha um propósito com isso. Havia algo ali a ensinar ao povo por meio dessas construções.
E aqui é a segunda parte importante de a gente entender, para aí depois responder onde Deus habita. O que essa casa de Deus representava? O que Deus queria ensinar com essas construções ao seu povo? Até o versículo 47 aqui, nós temos Estevão falando sobre essa construção. Deus ordenou construir uma casa para ele. Isso foi feito no deserto por Moisés, uma casa itinerante, uma casa móvel, provisória. Depois vem Salomão e constrói o templo, uma casa permanente. Aí então nós vamos ler na primeira parte do verso 48. Antes dele citar o profeta Isaías, Estevão vai dizer: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E isso aqui é extremamente importante, irmãos, de ser compreendido. Por quê? Nós temos que entender o que está contido nessas palavras. Porque muitas pessoas cometem o mesmo erro dos israelitas do passado. O que nós estamos lendo aqui é um grande contraste, eu diria que é até, de certa forma, paradoxal. É um paradoxo aqui. Você tem, de um lado, Deus ordenando a construção de uma casa para ele. Não é isso que nós vimos? Não é isso que representa o tabernáculo e o templo? Deus ordenando a construção de uma casa para si. E aí, na sequência, Estevão vem e diz, usando a própria palavra do Senhor, de que ele não habita em nenhum lugar físico construído por mãos humanas. Ué, mas Deus não ordenou que fosse construir uma casa para ele? E aí ele mesmo diz que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Como assim? E Estevão, ele reforça, ele diz assim, ele lembra quem Deus é, ele usa o termo o Altíssimo. O Deus Altíssimo. O que isso significa? Um Deus extremamente elevado. É o Criador Todo-Poderoso. É o Deus que transcende a nossa capacidade. É o Deus que sustenta todas as coisas. O Altíssimo significa que o nosso Deus é um Deus que não pode ser contido. Ele não pode ser limitado. Porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas mesmo sendo esse Deus Altíssimo, o Senhor quis uma casa entre os homens. Ele ordenou. Ele concordou com a construção que estava lá no coração de Davi. Ele ordenou aquela construção. Ele deu os detalhes da construção. E se Deus fez isso, isso significa que ele tinha um propósito com isso. Havia um propósito de Deus no tabernáculo e havia um propósito no templo. E qual era o propósito de Deus ao ordenar a construção de uma casa para ele? E nós temos que pensar que tudo que Deus faz, tudo que Deus deu ao seu povo, seja a lei, seja o tabernáculo, seja o sistema sacrificial, tudo que Deus fez teve fins didáticos. Deus estava o tempo todo ensinando aquela nação que ele escolheu. Ele estava dando lições importantíssimas sobre ele mesmo, quem ele é. Deus revela o seu caráter na lei. Deus fala de si mesmo quando ele ordena todas essas coisas. Mas ele também estava dando lição sobre nós, quem nós somos. Por meio da lei, por meio do sistema sacrificial, Deus também estava mostrando a nossa natureza pecaminosa, a nossa necessidade de redenção, a morte pagando preço pelo pecado, Deus estava ali ensinando. O tabernáculo, ele era chamado do tabernáculo de testemunho, porque ali estava sendo testemunhado para os homens, para aquela nação, naquela grande tenda que ficava no meio do acampamento. Aquilo ali tinha uma função de testemunhar sobre um Deus de aliança, sobre um Deus que se relaciona. Estava lá a arca da aliança, dentro dela as tábuas da lei, o bordão de Arão, tudo isso para lembrar ao povo quem Deus é, as suas promessas, o que Deus já havia feito até aquele momento.
Mas não ficava só nisso. O tabernáculo era também o testemunho de que Deus habitava no meio do seu povo. Deus estava ali se relacionando pessoalmente com eles. Irmãos, nós temos que admitir, nós somos seres materiais. Nós temos estudado um monte sobre isso em antropologia. Acabou semana passada, inclusive, essa doutrina fundamental, mas nós vimos muito sobre a questão material do homem, o corpo do homem, e como nós fomos criados por Deus com um corpo material, com uma alma imaterial, mas para ser um ser humano. O ser humano, ele é corpo e alma, coisas que não deveriam se separar. E porque nós somos materiais, nós somos inclinados a crer naquilo que nós vemos. Ou não é verdade? Naquilo que os nossos olhos enxergam, naquilo que a nossa mão toca. É difícil crer em algo que nós não enxergamos. E Deus é o quê? Espírito. É um ser espiritual. É um ser que não possui corpo físico. E é por isso que ele jamais pode ser representado por qualquer tipo de imagem. É por isso que ele proíbe, não façam imagens de escultura que me representem, porque nada pode representar quem eu sou. Vocês nunca vão acertar nisso. Mas Deus sabia que se ele tivesse um local onde a sua presença se manifestasse de forma visível, isso ajudaria o seu povo. Isso faria com que eles entendessem melhor. Deus sabia que ao ser contemplado ali por meio do tabernáculo, por meio da sua presença em coluna de fogo à noite, isso ajudaria o seu povo a confiar nele. O tabernáculo ensinou o povo que Deus é um Deus que se faz presente no meio deles, que está com eles e que se relaciona com eles. O tabernáculo e depois o templo, eles serviam como facilitadores nesse processo do relacionamento pessoal de Deus com o seu povo. Servia para que as pessoas entendessem que Deus é um Deus que se relaciona, que está presente, que quer ser adorado. E isso tudo é muito bom. Imagina que maravilhoso fazer parte desse período e ver Deus, a presença de Deus visível lá. Não havia nenhum problema no tabernáculo. Não havia nenhum problema com o templo. Foram coisas que Deus planejou para ajudar o seu povo. Mas então, qual foi o maior erro dos israelitas em relação a isso? Irmãos, o erro deles é um erro que continua sendo cometido entre nós, nos nossos dias. Achar que o Deus Altíssimo se limita ou pode ser contido em um local que foi construído com as nossas mãos. Achar que Deus só pode ser adorado no templo, naquele lugar específico. Lembram do diálogo da mulher samaritana com Jesus? Lá em João 4:20, ela vai dizer: nossos pais adoravam neste monte, era o monte de Gerizim. Mas vocês, ela se refere a Jesus como um judeu, vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ou seja, o judeu daquele tempo dizia: olha, não há adoração a Deus em qualquer outro lugar, somente em Jerusalém, no templo. Eles contiveram Deus, eles prenderam Deus lá no templo de Jerusalém e passaram a pregar e a ensinar que só lá Deus poderia ser adorado. Então esse apreço do povo judeu a este local, ao templo, fez com que aquela construção, que inclusive havia passado por uma grande reforma financiada pelo Império Romano, aquela construção se tornou maior do que o próprio Senhor. Deus deveria ser adorado no templo. Mas o povo havia transformado o próprio templo no alvo da sua adoração. O povo havia transformado o templo na fonte da sua segurança, na fonte da sua esperança. E esses são dois erros, irmãos, que continuam sendo repetidos. Primeiro, é achar que Deus ele pode ser contido em um único lugar.
que ele só pode ser adorado em determinadas localizações. Achar que Deus ele pode ser contido em amuletos, em objetos, ou em determinadas denominações. Pensa só, irmãos, hoje foi um bom exemplo disso. Eu não sei se você escutou o barulho hoje de manhã, mas eu moro na avenida. Irmãos, aquilo não me entrava na cabeça. Digo, olha, não precisa mais que 10 segundos para raciocinar e ver que aquilo está errado. Não faz nenhum sentido. Você achar o quê? Que Deus está ouvindo um buzinaço, que você passar ali e receber uma aguinha em cima do seu carro vai lhe proteger de algo. Irmãos, isso é conter Deus ali e dizer, não, Deus só pode... Não, só quem passou aqui tem proteção. Quem não veio, se cuide. Faça seguro do carro. Irmãos, conter Deus em objetos. Ah, leva aqui o olhinho ungido para casa, meu irmão. Passa lá, porque você vai se curar dessa enfermidade. Você está contendo Deus num objeto, você está transferindo fé para algo ali que é material. Irmãos, que Deus é esse, irmão? Falta conhecimento bíblico. Falta conhecimento sobre o Altíssimo. O segundo erro, irmãos, é a idolatria. Quando o próprio local se torna maior do que Deus. E aí começa a ocupar, aquele lugar ali ocupa o lugar que deveria ser só do Senhor no nosso coração. E aí eu vou dar mais uns exemplos práticos disso. Até hoje, irmãos, as igrejas cristãs constroem os seus templos. Não é assim que muita gente denomina os seus locais de encontro congregacional como templo? Qual que é a ideia? Está transportando a ideia do Antigo Testamento. Deus está ali, naquele local. E aí, às vezes, a pessoa está angustiada com um problema, ela se desloca de casa e vai até o templo orar a Deus. Porque Deus está ali, é a casa do Senhor. Não é comum você ver igrejas abertas ao longo do dia, as pessoas estão lá orando? Qual que é a ideia? Deus está ali, presente ali, porque ali é a casa de Deus. É o templo, é o lugar sagrado do Senhor. Irmãos, nós não construímos templos. O povo do Novo Testamento não constrói templos. Você tem algum apóstolo ordenando a construção de templo? A igreja cristã do período apostólico se reunia nas casas, nos lares. Porque Deus não habita mais daquela forma como era anteriormente. Nós não podemos transportar todo o conceito do Antigo Testamento e colocar como se fosse para o nosso momento presente. Termos a ideia de que Deus habita, Ele está e só pode ser encontrado naquele lugar. Semana nós estávamos trabalhando na edificação aqui das salas, né? Nós vamos fazer identificação visual das salas para as pessoas saberem onde é que fica cada coisa, né? O Ministério Infantil, banheiro, tudo. E aí nós estávamos numa discussão sobre a sinalização desse espaço. No início nós tínhamos botado espaço de culto. E aquilo me soou estranho, né? Eu comentei com o Bruno, né, que está fazendo. Bruno, quem sabe vamos botar salão principal. Eu acho que estranho. Aí eu digo, mas estava ainda, eu for perguntar a opinião do pastor Adriano. Pastor, o que tu acha? Espaço de culto ou salão principal? E aí o pastor Adriano me deu um argumento irrefutável. Ele, pastor, se você botar espaço de culto, vai parecer que só ali a gente presta culto a Deus, mas as crianças estão cultuando a Deus. O irmão que está servindo na cozinha está cultuando a Deus. Todos os locais são culto ao Senhor. Essa é a ideia, irmãos. Às vezes a gente tem aquela visão de que Deus está limitado. Não, só nós aqui estamos cultuando. Não. Quem não está aqui presente agora, que está lá na salinha, está cultuando a Deus. Está servindo ao Senhor, ensinando, cuidando de crianças, dando o seu melhor. Isso também é culto. Então nós temos que parar de ter essa mentalidade que está mais presa a uma ideia passada.
Tem pessoas que fazem dos montes os seus templos. Irmãos, hoje quando nós saímos aqui da igreja, nós vamos até o monte orar. Por quê? Porque lá no monte o Senhor estará presente, de maneira mais eficaz. O que significa esse tipo de pensamento, senão a ideia de que Deus está contido ou limitado a algo, a algum espaço? O segundo equívoco é a idolatria. Quando o local se torna maior que o Senhor, isso também ocorre, irmãos. Isso também acontece. Existem muitas pessoas que adoram as suas próprias denominações, instituições, e não adoram a Deus e a sua palavra. Quantas seitas que se dizem cristãs e que têm doutrinas claramente antibíblicas, e aí você demonstra nas escrituras que eles estão errados, mas eles preferem ficar agarrados às suas tradições do que reconhecer o erro e seguir em frente. Quem elas adoram com esse tipo de atitude? Está aqui. Olha, a Bíblia está dizendo. Não. Mas o meu líder diz assim. Não é dessa forma. Eu já disse e vou repetir quantas vezes for necessário, irmãos. Se qualquer dia a Igreja Bíblica Luz do Mundo se desviar dessa doutrina, se algum dia a Bíblia não estiver mais sendo ensinada com fidelidade aqui, irmãos, que essa igreja desapareça da face da terra. Que o nome dessa igreja suma. Porque um local, uma instituição, uma denominação jamais pode se tornar maior do que o Senhor e a sua palavra. Jamais. Que Deus nos livre disso. Mas se um dia acontecer, que o Senhor venha a nós e destrua esse lugar. Que nos espalhe para que a gente encontre boas igrejas em algum lugar. Então, aprendendo um pouquinho mais sobre a casa de Deus e os motivos pelo qual o Senhor ordenou, agora cabe nós a responder a pergunta: onde Deus habita? E aí eu gostaria de chamar essa atenção para a parte final do texto. Vamos ver desde o verso 48 até o 50, onde tem a citação do profeta Isaías. Ele diz ali: entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ele cita Isaías: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Aqui é Deus falando por meio do profeta. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? E aqui, irmão, só reforçando que Estevão conhecia muito da Bíblia. Ele faz uma citação quase perfeita do texto de cabeça. Conhecia, era um exímio estudante das Escrituras. E aqui é importante ressaltar mais uma vez: a pregação de Estevão, em momento algum, ameaça o templo. Em momento algum ele faz aquilo que ele era acusado. Estevão ele não rejeita a adoração no templo. Ele apenas enfatiza que o templo deve ser visto da maneira certa. Estevão quer levar os seus ouvintes a refletir sobre o fato de Deus ter alterado a maneira que ele queria ser adorado. Ele quer lembrar que com os patriarcas, ele citou Abraão, era de um jeito. Depois veio Moisés, veio o tabernáculo, mudou. Depois daquele momento de transição temporário, veio o templo, fixo, um lugar de adoração. Estevão quer chamar os seus ouvintes a refletir que problema tem se Deus mudasse novamente isso. Que problema teria se Deus mudasse novamente o centro do culto e da adoração? O israelita deveria estar atento a isso. Até porque eles esperavam a vinda do Messias. Então Estevão ele não se opõe ao templo. O que ele critica é a importância exagerada que era dado a ele. O que ele critica é o fato do templo ter se tornado o alvo da adoração do povo judeu. E aí ele cita a profecia, e aqui vamos falar um pouquinho mais sobre essa citação de Isaías. É Isaías 66, versos 1 a 2. Ele cita, né? O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Então você vê que tem o reconhecimento da importância do templo, isso é inegável. Os apóstolos frequentavam o templo. Imagina só, nós não vimos em Atos 3? A cura do coxo foi aonde?
Na porta do templo. Os apóstolos estavam indo fazer as suas orações no templo. Não existe nenhuma depreciação do templo aqui por parte deles. A construção foi ordenada por Deus, foi autorizada. E, em certo sentido, Deus habitava ali mesmo. Mas, por um bom tempo, a presença manifesta de Deus era visível. Antes do exílio, no tempo do tabernáculo. Mas Estevão aqui, ele lembra os seus ouvintes de que a verdadeira habitação do Senhor é o céu. Mas nem o céu pode conter a Deus. Nem mesmo o céu. Então, quando nós vamos olhar para o contexto da profecia que ele cita, o profeta Isaías, ele fala isso com o objetivo de exortar o povo do seu tempo. Que igualmente tinha no templo em Jerusalém o centro do culto, o centro da adoração. Mas Isaías fala isso para mostrar àquele povo do seu tempo de que Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele não quer grandes construções, ele quer um povo que tema ele, que tema o Senhor que criou todas as coisas. O profeta Isaías, no contexto da profecia, ele alerta a geração do seu tempo de que ir até o templo em Jerusalém, sacrificar, fazer o culto de adoração, mas ter um coração desobediente, isso não significa nada para o Senhor. Você ir até o local, mas permanecer em uma vida que não leva Deus em consideração, não é nada, é culto estranho. Então, quando Isaías fala isso, ele quer alertar o povo: olha, vocês vêm ao templo, vocês fazem aquilo que Deus disse que tem que ser feito, mas vocês desonram a Deus diariamente com as suas vidas. Vocês acham que vir aqui, cumprir o ritual, vai mudar alguma coisa no relacionamento de vocês com Deus? Irmãos, como isso se aplica a nós hoje, irmãos? Quantas pessoas que se tornaram israelitas religiosos, que acham que fazer determinados procedimentos religiosos é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Que acham que vir ao domingo, bater o ponto na igreja, mas na segunda viver do jeito que quiser, é alguma coisa para Deus. Não é nada. E Estevão quer quebrar esse pensamento. Ele quer quebrar isso. É idolatria você achar que pode ter um relacionamento com Deus do seu jeito e cumprir os seus próprios rituais religiosos. Da mesma forma que era idolatria ir ao templo em Jerusalém, mas rejeitar Jesus. É isso que Estevão está dizendo. Não adianta vir ao templo se vocês não têm o Cristo, o Messias. Da mesma forma, irmãos, que sinto dizer, mas não adianta nada você vir à igreja se você não tiver um relacionamento pessoal diário com o Senhor. Não adianta nada. É idolatria. E é uma pena, irmãos, Estevão não ter continuado. É uma pena ele não ter ido além no seu argumento, porque me parece que ele ia chegar no argumento de Paulo. O argumento que Paulo fala que nós somos o templo do Senhor. Parece que Estevão iria caminhar nessa direção. Algo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 a 17, onde ele fala da mudança do templo de pedra para um templo feito de carne. Ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus? Ele está falando para a igreja. Vocês não sabem, crentes, que vocês são agora o templo de Deus? E que Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ele fala da mudança. Parece que Estevão, ele estava caminhando, mas ele para no meio. E Paulo, ele fala isso para uma igreja que estava situada numa cidade chamada Corinto. Era uma igreja boa, perfeita? Pelo contrário. Era uma igreja cheia de problemas. Uma igreja que Paulo havia dito que se unia para congregar, se unia para cultuar, para adorar a Deus, mas que estava dividida entre si.
cheia de ciúmes e de brigas, Paulo diz. E aí, então, ele lembra essa igreja de que o Espírito Santo habita no crente. E que esse tipo de comportamento que eles nutriam, divisão, contendas, espírito de briga, isso é incompatível com aqueles que são o próprio templo de Deus. Santuário do Senhor. Aquele que se diz crente, que é templo do Espírito, deve viver uma vida compatível a isso. Obediência, amabilidade, espírito de paz. Irmãos, não dá. Não dá para a gente ser fomentadores de contendas. Tudo é motivo de reclamação, de briga, de discussão. Isso é incompatível. É o que Paulo diz, não tem como. É inconciliável esse tipo de comportamento. Agora, significa que então, agora que nós somos templo do Espírito, Deus ele só pode ser encontrado no coração do crente? Não, óbvio que não. O Senhor não pode ser contido. O Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipresente. É Deus Altíssimo. Deus agora habita no coração do crente com um objetivo, da mesma forma como era no passado no tabernáculo e no templo. Não significa que Deus estava só ali, mas ali havia um propósito para Deus estar de maneira física, visível. Então hoje o Senhor vem habitar em nós, naqueles que são os herdeiros do reino, com um propósito, mas ele não está contido ali. Ele está em todo lugar. Deus habita em nós com um objetivo. Ele nos dá fé. Ele nos convence do nosso pecado. Ele trabalha em nós. Ele está reformando aqueles que serão os habitantes do seu reino. E aí também, mais uma citação de 1 Coríntios, fala sobre isso, capítulo 6, 9 a 11, Paulo diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados. Isso aqui é uma linguagem, irmãos, que faz alusão ao templo, aos rituais de purificação. Ele diz: olha, vocês eram assim, mas vocês foram lavados, passaram pelo processo. Vocês agora foram separados por Deus. Então, esse antigo estilo de vida agora é incompatível. Vocês foram justificados no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Separados, irmão. Separados desse estilo de vida degradante, pecaminoso. Isso é incompatível com quem crê. E nós temos que ter cuidado, temos que meditar acerca da nossa própria situação diante disso. Por quê? Porque, mais uma vez, irmãos, infelizmente, o mundo evangélico dos nossos dias tem ficado expert em fabricar falsos crentes. Pessoas que dizem, que falam de Jesus, que afirmam crer, mas que a vida é incompatível com quem foi lavado e santificado. Incompatível. Nós temos que levar isso muito a sério, irmãos. E mais uma vez eu repito, a função do pastor muitas vezes é repetir as mesmas verdades constantemente. Eu jamais deixarei vocês confortáveis. Como pastor, eu jamais deixarei vocês confortáveis em um estilo de vida que é incompatível com aquilo que Deus diz. Nem que isso me faça perder amigos, nem que isso faça pessoas irem embora daqui brabas comigo. Mas muito mais vale verdades duras
do que mentiras que afaguem o nosso ego. Avalie a sua vida. Avalie a sua vida atrás dessa lavagem, dessa purificação, dessa santificação que só Deus pode dar. Onde Deus habita? Qual é a resposta para isso? A resposta é: Deus habita onde Ele sempre habitou, no trono no céu. Mas o Senhor também faz morada em nós. Faz morada entre nós. No passado, Deus se fez presente no tabernáculo, se fez presente no templo, mas hoje, nessa era que nós chamamos a era da igreja, o Senhor habita em cada um daqueles que creem nele. Cada crente hoje, crente genuíno, é templo do Espírito Santo de Deus. E assim como foi o templo do período de Jerusalém, o templo que Deus ordenou, aquilo havia um propósito. Deus dava testemunho desse relacionamento por meio do templo. Deus queria ser conhecido das outras as nações por meio do templo. E assim também nós hoje, irmãos, devemos fazer Deus ser conhecido entre nós. Ser luz para as nações, luz para o mundo em trevas. E por isso, cada crente deve viver uma vida que condiz com aquilo que ele afirma ser. O nosso testemunho de vida, irmãos, ou vai dar credibilidade à nossa pregação, ou vai colocar tudo abaixo. Você imagina você ter um pastor que prega sobre família, sobre casamento, e ter um relacionamento destruído com a sua esposa. Você ouviria esse pastor? Você imagina um pastor que fala sobre integridade, mas você sabe que ele faz um monte de cambalacho por aí, abre empresa laranja, não faz os seus impostos de renda da maneira certa. Você confiaria em ouvir esse pastor? Irmãos, nosso testemunho ou valida ou invalida a nossa pregação. Ah, mas eu não sei por que os meus parentes não creem, não me escutam. Talvez porque o seu testemunho seja incompatível. Talvez seja por isso. Talvez porque você não seja aquele crente que deveria ser perto deles. Avalie a sua conduta. Nós devemos ser condizentes com aquilo que somos. E é totalmente incompatível alguém dizer que é habitado pelo Espírito, mas permanecer com uma aparência de templo pagão. Permanecer cometendo imoralidades. Todo tipo de pecado sem nenhum constrangimento. Que templo nós seremos, irmãos? Qual templo você quer ser? Quando as pessoas olham para você, que templo você quer transparecer? Um templo do Senhor? Ou um templo idólatra? Pense um pouquinho sobre isso e vamos orar. Pai bondoso, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque nem só de afagos vive as Escrituras. O Senhor nos traz muitas palavras que são muitas vezes duras a nós. O chamado cristão é um chamado a abrirmos mão da nossa própria vida para ganharmos a verdadeira vida. O Senhor diz que nós deveríamos pegar a cruz e ir até o fim. Nos ajuda, Senhor, porque vivemos dias onde falsos evangelhos são pregados, onde muitas pessoas que se dizem crentes vivem como se não conhecessem o Senhor. Mas que não seja assim entre nós, Pai. Que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito para nos convencer do nosso pecado, para nos guiar na verdade, para nos dar cada vez mais sede e fome de conhecê-lo mais. E que o teu Santo Espírito nos transforme dia a dia, Senhor, à imagem do Filho. Sabemos que não seremos perfeitos, Pai. Mas sabemos que o Senhor está conosco se estivermos em Cristo.
O Senhor estará produzindo uma obra em nós e essa obra só finalizará no dia da redenção final, na glorificação dos nossos corpos, o dia que nós entraremos e herdaremos o reino com o Senhor. Mas até lá, Senhor, não nos deixe nos acomodarmos, Senhor, em um estilo de vida que não é compatível com aqueles que dizem crer no Senhor. Pelo contrário, Pai, nos incomoda diariamente, Pai. Expõe aquilo que precisa ser mudado. Traz à luz pecados escondidos. Mas que o Senhor nos reforme, Senhor, de dentro para fora. E que o nosso testemunho não seja pedra de tropeço para as pessoas. Pelo contrário, que o nosso testemunho valide a nossa pregação. Que as pessoas possam querer ouvir aquilo que temos para dizer por conta do testemunho que nós damos, pessoalmente, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas atividades diárias. Que o nosso testemunho venha como um selo, Senhor, para autenticar o evangelho que nós carregamos. Nos dá coragem, Senhor, para isso. Nos dá forças para isso. E nos ajude. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém.